Olá, muito bem-vindos novamente. Que alegria ter vocês de volta para mais um vídeo. Na nossa última conversa, falando sobre aprender inglês, falando sobre perder o medo, destravar o idioma, destravar o uso da língua, eu recebi algumas perguntas bem legais. Pessoas que estão tendo dificuldades para aprender esse segundo idioma, pessoas que estão tentando aprender inglês, mas estão ali engatinhando. E recebi algumas perguntas bem interessantes que gostaria de compilar aqui nesse vídeo para conversar com vocês. A principal pergunta que eu recebi eu contei um pouquinho ali, né, sobre ter feito o curso de inglês online, falei que fazia aulas em grupo, né, que a plataforma oferecia todos os dias, mas eu recebi algumas perguntas para tentar aprofundar um pouquinho mais e essa é a ideia desse vídeo. Sejam muito bem-vindos. E como eu disse, vamos aprofundar um pouquinho mais então na pergunta como eu aprendi inglês. Bom, basicamente, como eu contei no outro vídeo, meu primeiro contato com inglês, obviamente, o primeiro contato mesmo foi talvez jogando videogame, né. Na infância a gente tem contato lá com jogos em inglês, eu me lembro de um especificamente, né, o Resident Evil, e a gente tentava encontrar algumas coisas, não conseguia, e aí para conseguir entender qual era o propósito lá daquela missão, daquele momento do jogo, tinha que recorrer ao dicionário inglês-português. É uma época, obviamente, que traz umas lembranças bem engraçadas, né, jogando o PlayStation 1, né, PlayStation 1, e pegando o dicionário de inglês lá para tentar entender, ok, tem que abrir uma gaveta, tem que entrar na porta vermelha, né, então coisas que precisava lá usar o dicionário para traduzir. Então se eu falar de primeiro contato, com certeza eu tenho que citar que esse foi o primeiro contato real com o idioma, né. Nós, pelo menos em casa, em família, com meus pais, a gente não tinha o hábito de assistir filme, legendado, é porque a gente foi ter aparelho de DVD, né, um pouco mais tarde. Eu me lembro que a minha irmã, ela gostava um pouco mais de ver filme legendado, mas ainda assim, quando tinha família junto, era realmente filme dublado. Então eu posso dizer que, por filmes mesmo, eu não cheguei a ter um contato tão grande, assim, nessa época. Mas foi por volta de quando eu estava no meu segundo emprego, e eu ganhei uma bolsa e enfim, uma oportunidade muito boa de estudo, não era 100% pelo que eu me lembro, mas era, muito boa a proposta para fazer um curso de inglês, que estava sendo testado em uma escola de informática, na verdade. E aquele curso de inglês era com uma turma bem reduzida, era aos sábados pela manhã, nós éramos entre, no máximo não tinha 10 pessoas na sala, com certeza. Todos ali jovens e todos tendo contato com o inglês pela primeira vez, ou o primeiro curso de inglês, né. E o nosso professor, ele era um nigeriano que estava vivendo algum tempo no Brasil, o português dele não era tão bom, era bem básico, assim, para se comunicar, para dar oi. Então, a gente precisava ouvir muito inglês, era praticamente só inglês do começo da aula até o fim, uma aula que se eu não me engano não era uma hora, acho que era uma hora e meia para quase 2 e era no sábado pela manhã, então era uma aula muito boa, era uma aula muito boa, me deu uma base legal, né, uma base bem básica, bem iniciante, mas bem legal, assim, para perder pelo menos um pouco do medo do estudo do inglês, né. E aí, aquele curso acabou, eu não cheguei a ficar lá um ano, até porque a turma ela foi reduzindo, algumas pessoas saindo e a escola decidiu encerrar aquela turma específica aos sábados. E era como eu trabalhava durante o dia e estudava de noite, naquele momento era o único horário que eu tinha disponível, né, o sábado pela manhã. Bom, passou alguns anos e eu sabia que eu tinha um objetivo muito claro, que era globalizar minha carreira e trabalhar especificamente, né, numa empresa de tecnologia global. Esse era bem o objetivo que eu tinha traçado, assim, eu irei trabalhar em uma empresa de tecnologia global. E comecei a estudar inglês em algum momento ali junto, atrelado ao objetivo, né, e o aprendizado do inglês online, né, quando eu escolhi a plataforma, eu comecei, para mim foi muito claro, eu ouvi muito isso dos meus pais, ouvi isso mais fortemente ainda da minha irmã, que sempre me incentivou e me incentiva muito, e que iria depender de mim. Uma plataforma online cheio de conteúdo, com bastante exercício,
era infinito, assim, tinha se quisesse ficar na plataforma o tempo todo fazendo exercício, várias horas por dia, podia ficar que ia ter exercício disponível. Exercício de leitura, exercício de escrita, exercício de gramática, exercício de pronúncia, tudo lá, não ao vivo, né, mas gravado para você conseguir ir fazendo. Muito bom mesmo. Recomendo muito. Como eu já falei em outros vídeos, eu não gosto de citar empresas e nome de pessoas nos conteúdos que eu escrevo e nos vídeos que eu publico, mas eu vou se quem me perguntar, quem me procurar para saber mais, eu indico com certeza, tá bom? E foi um curso que no primeiro ano eu desenvolvi bastante, e aqui eu quero deixar a primeira dica para quem está aprendendo. Existe um platô, existe um momento do aprendizado do idioma e, na verdade, existem estudos que mostram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se eu lembrar, existem estudos que mostram que qualquer aprendizado, quando a gente está saindo do nível do zero, né, do básico mesmo, e avançando até mais ou menos ali o intermediário, a evolução é muito grande. Por quê? Porque a cada dia, a cada semana, parece que muita coisa muda. A comparação ela é muito grande. Então a nossa curva de aprendizado, ela vem assim crescendo, 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 e realmente chega no momento que esse platô bate. Então não quer dizer que o teu avanço do idioma parou. Não quer dizer que o teu avanço do aprendizado parou e nem quer dizer que a tua dedicação diminuiu. Apenas quer dizer que a diferença a partir de agora do que tu aprende a cada dia, a cada semana, ela já é menor na percepção, para ti principalmente, do que comparado ao aprendizado anterior. Pensa nisso educando uma criança. É, quando ela tá começando de uma semana para outra, começando a falar, eu agora tenho uma filha, então eu posso dizer isso, quando ela tá começando a falar de uma semana para outra, parece incrível. Nossa, veja só, já são mais 6 palavras, mais 7 palavras. E aí, pensa agora numa criança um pouco mais crescida que começa a melhorar o seu vocabulário. Tu não percebe essa evolução a cada semana, né? Ela continua acontecendo, continua evoluindo, mas a percepção, a perceptividade, essa é a grande questão, já é um pouco diferente aqui nesse momento. E aí, quando eu senti esse platô, eu tinha entendido, já havia lido sobre isso antes de sentir isso no inglês, eu senti que era o momento de perseverança. Porque no começo, qualquer coisa que a gente faz é cheia de empolgação, cheia de energia. Quando o platô bate, justamente na hora do platô, é que a gente tem a tendência, infelizmente, a desistir ou diminuir, né? Tirar o pé, tirar a nossa energia, a nossa concentração para aquilo. Isso acontece, por exemplo, com a da academia. A gente começa super empolgado, tá vendo um pouquinho de resultado, aí chega no platô, que os resultados começam a ser menos perceptíveis, no caso, e a gente começa a tirar o pé. E menos vezes a semana, começa a já errar na dieta. Isso acontece com o aprendizado do idioma também. Infelizmente, isso acontece com o aprendizado do idioma também. E o que eu percebi ali naquele momento, como eu disse, eu havia lido já sobre isso, entendi o que estava acontecendo comigo, que era o momento de colocar a consistência acima de tudo. Consistência, para mim, ela bate o talento, ela bate qualquer coisa. É uma pessoa talentosa com consistência, ela com certeza faz o que ela quer da vida dela. Faz o que ela quer da vida dela. Talento vai abrir porta, sim, mas a consistência, aquele ato diário constante, vai fazer qualquer atividade evoluir, vai fazer qualquer atividade ter uma sequência que seja para frente e para cima. Então, eu fui consistente, nunca deixei de estudar inglês todos os dias, a fazer as aulas em grupo e fazer as aulas particulares, fazer todos os exercícios, tentar fazer redação. Como eu já escrevia muito em português, tentava traduzir os meus próprios textos, tentava criar textos novos utilizando o inglês. E é claro que chega um momento que tu percebe assim, pô, mas não estou realmente sentindo diferença e dá uma vontade de tirar o pé, de diminuir um pouco. É aí que entra de novo quando eu falei, a consistência, a perseverança. Eu sinto muita alegria em compartilhar nesse vídeo, já que a principal pergunta é como eu aprendi inglês, falar que eu não desisti, e aí quando eu comecei a trabalhar utilizando o idioma e a fazer uma imersão, mesmo morando no Brasil, uma imersão pessoal no inglês, eu vou falar sobre isso acho que no próximo vídeo. Algumas pessoas perguntaram sobre isso, sobre como fazer uma imersão sem sair do país, acho que é um assunto bem legal. Me diz aí se é o principal que tu gostaria de saber no próximo vídeo, eu vou falar sobre como fazer uma imersão no inglês, mesmo morando no Brasil. Então eu imergi no inglês, eu me dediquei até que eu estava voluntariando, em inglês, eu estava trabalhando,
utilizando o inglês quase que mais que o português no meu dia a dia de trabalho, e eu estava começando a fazer algumas entrevistas para o exterior pela primeira vez. Foi ali que eu decidi, aí sim, concluir o curso. Eu não abandonei essa imersão, não abandonei minha dedicação a ler, né, mais livros em inglês, a escrever mais em inglês, e as coisas foram acontecendo uma atrás das outras. Por que que esse vídeo sobre como eu aprendi inglês eu considero tão importante entre as perguntas que eu recebi? Eu recebo muitas pessoas me mandando mensagem perguntando sobre a carreira global, sobre internacionalizar a carreira, sobre oportunidades para morar fora, falando aqui especificamente de carreira, né? E eu sempre começo com a pergunta: ah, ok, tu tá confiante com o teu inglês? Se eu indicar, se eu conseguir aqui uma proposta para te ter pelo menos uma entrevista, tá de boa no inglês? Me manda teu currículo aí. A pessoa não tá com o inglês dela pronto. Então veja que essa é uma questão sequencial lógica. Se tu tens esse objetivo, e eu tinha, de levar a carreira para fora do país, o inglês é primordial. E eu nunca questionei isso. Eu nunca tentei dar um passo maior que a minha perna. Eu nunca tentei buscar oportunidade, de trabalho fora do país antes de estar, né, não só me sentindo, mas estar preparado para aquele momento. E aqui eu sei, eu estou excluindo, né, quem consegue sair do país para fazer o intercâmbio, para estudar fora e aprender o inglês fora do país. Essa é uma outra realidade, e que eu sei que é muito válida. Eu não posso falar sobre ela porque eu nunca fiz. O meu objetivo de sair do Brasil sempre foi bem específico. Eu quero que a minha carreira me conduza para fora do país. E não que eu esteja quebrando alguma porta, para sair do país de qualquer forma para aprender inglês ou para ter uma oportunidade fora apenas. O meu objetivo era bem claro e bem específico nesse ponto. A minha carreira vai me levar para fora do país. E foi assim, uma coisa atrás da outra, uma coisa levou a outra, e eu aprendendo inglês consegui avançar, conseguir buscar uma oportunidade fora. A gente vai falar mais sobre isso aqui nesse canal também, tá bom? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tenha respondido uma das principais perguntas que eu recebi. E eu fico muito contente de saber que você está interessado nesse assunto e está interessado no conteúdo que eu estou criando aqui. Se conecte, curta esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e seja sempre muito bem-vindo de volta aqui nesse canal, tá bem? Te vejo no próximo vídeo.